Bem, periodicamente a gente tem conversado com o Dr. César Minelli. Vocês sabem que ele é médico, ele aqui representa o corpo clínico do Hospital Carlos Fernando Malzone, inclusive representa também, sempre que fala, o próprio comitê interno que o hospital tem também de Covid, composto dos profissionais todos, e que atuam, nesse caso aqui, em atendimento aos casos de Covid que são mantidos em internação. Hematão funciona assim: em caso de sinais mais graves da doença, então quando há necessidade de internação, seja na enfermaria ou UTI, é o hospital, a partir dali, que assume essa responsabilidade até o final. E quando não, no hospital está o pronto-socorro, os casos mais leves ali atendidos. Lembrem-se que o pronto-socorro é do município de Matão. Ele está abrigado ali e é atendido pelo hospital, não é? Mas os casos mais leves, então, são informados pelo pronto-socorro à Secretaria de Saúde do município, que passa, portanto, a partir dali, a cuidar desse paciente, aí, os casos mais leves. Os casos mais graves são mantidos desde já ali mesmo no hospital. Os números têm oscilado, chegamos ao máximo aí de 23, caímos para 22, não sei hoje exatamente como está, Evelyn, você tem números aí já, de momento aqui já, ou não? Já tem sim do hospital, Laércio. Depois você dá com mais detalhes, são quantos hoje? Só essa informação agora. Olha, a informação aqui que nós temos é que nesta terça-feira são 16 pessoas 16 internadas. pessoas. Isso. Houve um tempo que a gente oscilou aí de 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, depois uma outra fase dos 10, 11, 12, 13, até 15, já chegamos depois numa fase mais recente até os 23, caía para 20, 22, 16 e hoje este é o número, Dr. César Minelli. Bom dia. Bom dia, Laércio, bom dia a todos os ouvintes e espectadores. Eu acabei de receber agora números mais atualizados. Sim. E, na verdade, nós estamos com 20 pacientes internados. São 6 na UTI e 14 na enfermaria. Então, a gente, naquela fase inicial, que a gente variava entre 5 e 10, depois 10 e 15, nós estamos variando agora entre 15 e 20, às vezes 23, né? Acho que foi o máximo que nós atingimos. Então, nós estamos aí com uma tendência, né, de estabilizar num platô agora em torno de 20 pacientes internados. É um platô, já se pode dizer que é um platô, porque a gente imagina que platô é um momento em que chegamos ao pico e ele permanece, eu estou entendendo que platô é isso, por um tempo nesse pico para depois apresentar alguma queda. É porque eu entendo platô como sendo isso. Nós estaríamos num platô, doutor César? Não, vamos dizer o seguinte, que a gente teve um platô de 5 a 10 vários platôs, né? Vamos colocar aqui agora que o índice estabilizou num nível mais alto, numa faixa em torno de 20 pacientes, né? A gente não sabe se isso vai aumentar mais ou se vai cair, né? É o tempo que vai dizer como vai ser a evolução desses casos, né? Então... Quando a gente fala em platô, é porque espera-se que depois vai cair, mas não é assim, né? Às vezes a gente fica num platô e depois sobe. Né? O que a gente espera é o platô do pico, né? Porque aí mas significaria o começo da queda, né? Então, mas é muito, assim, todo mundo que falou em termos de pico, todo mundo errou o pico, e aqui no Brasil não teve pico, né? Teve um platô muito alto, que está mantendo aí em torno de 1.200, 1.300 mortes por dia, né? E já faz várias semanas que está mantendo esse platô, mas o pico mesmo a gente não teve ainda, né? Ontem restou aqui para nós uma grande preocupação, porque havia uma informação que a gente buscava apurar junto ao governo do estado de São Paulo, quanto ao hospital de Américo, porque a informação de que estariam todos lá já num colapso, de que não haveria disponibilidade mais de como é que eu diria aqui, de leitos? De leitos, né? A gente ficou preocupado, porque se a gente tem uma situação apertada aqui, se isso aperta mais, é uma referência do próprio governo do estado, aquele hospital. Eu tinha até colocado aqui já uma resposta, Evelyn. Não sei em qual das pastas aqui, sempre que a gente firma algum assunto, a gente coloca na pasta do jornalismo aqui para achar mais facilmente, mas não está na pasta.
localiza para mim se está na central, lá no grupo também, na central, eu sempre digo, olha, deixem na pasta o que já está acertado, porque depois na localização imediata fica mais fácil. Mas enfim, basicamente o hospital, o governo do estado respondeu, já vou procurar a resposta aqui só para dizer ao senhor o que eles dizem, mas só do que eu me lembro aqui, depois eu leio com mais detalhes, que na verdade o hospital lá está na faixa dentro de uns 75% de ocupação. E a informação que chegou é que estava o colapso. Aí eu fiquei preocupado, porque se Matão precisar de leitos fora, essa seria uma unidade a menos, né? E talvez a mais fácil delas por ser do governo do estado, né, doutor César? A informação que nós estamos tendo é que lá também, em Américo, em outros hospitais aqui da região, eles estavam com uma taxa de ocupação muito alta, né? Agora, tem que ver se eles estão considerando esses 75% apenas pacientes COVID, apenas leitos para pacientes COVID ou para outras situações também. A gente não pode esquecer que os pacientes com outras patologias continuam chegando, né? Pacientes com AVC, infartados, politraumatizados. Então, um sistema que ele já é normalmente sobrecarregado, começaram a chegar muitos pacientes em insuficiência respiratória de uma vez, né? Apresentando um quadro típico de Covid-19, a um sistema que já está normalmente bem sobrecarregado. Então, isso daí, quando fala que tem 75% e a gente está ouvindo falar que é 100%, tem que ver se é só SUS, se é só leito Covid ou se além dos Covid tem outros pacientes também incluídos. Aqui está dizendo assim, doutor, segue a nota da Secretaria de Estado da Saúde, porque aí nós tentamos, né, Evelyn, que fez os contatos aqui para mim, com a diretoria do hospital aqui em Américo. Mas como ele é do Estado, então, a Secretaria de Estado da Saúde é que respondeu assim, doutor. A região de Araraquara possui uma rede apta a atender casos de Covid-19. Ao todo, a região conta hoje com 114 leitos de UTI e 319 leitos de enfermaria exclusivos para casos de Covid, entre diversos serviços do SUS. Até ontem, dia 23, dizia ele na nota de ontem, a taxa geral de ocupação na região foi de 35% na enfermaria, 38% da UTI. Portanto, há condições de assistir pacientes no Hospital Estadual de Américo Brasiliense, e eles dizem, referência na região de Araraquara, só lá, para os casos mais graves, são 33 leitos, e, enfim. O que eles dizem aqui é que a taxa de ocupação até o presente momento seria de 35% na enfermaria, a curiosidade que o senhor tinha também, e 38% na UTI, mas isso aqui são números de toda a disponibilidade regional, segundo eles, doutor. Tá, e essa informação é de quando, Daércio? Eles nos responderam com este release aqui ontem. Tá. Ontem de manhã nós estávamos preocupados com isso e pautamos o assunto para hoje, tudo tentando falar com alguém da diretoria do hospital lá em Américo. Eles disseram, aqui não podemos responder, procurem a secretaria. Procuramos a Secretaria de Estado da Saúde e esta é a nota que a secretaria mandou, dizendo que seriam esses os índices de ocupação naquele hospital. Então, mas pelo que eu entendi aí na nota, é exclusivo Covid, né? Esses seriam leitos aqui que eles dizem, 114 de UTI e 319 leitos de enfermaria exclusivos para Covid. Isso aqui são números da região toda de Araraquara, doutor. Então, é exclusivo para Covid. Para Covid. Mas eu volto a falar, pode ser que existam leitos ocupados por outras situações, né? Na UTI acaba sobrecarregando a UTI, que às vezes não está computado aí nesses números que eles estão falando. São números, portanto, que foram passados, aí eles terminam aqui a nota. A pasta estadual mantém esquema especial de gestão de leitos hospitalares para dar prioridades à internação de pacientes com quadros respiratórios agudos e graves, com suporte da CROSS para as transferências. Eventuais transferências interhospitalares e intermunicipais de pacientes serão feitas se e quando houver necessidade pela CROSS, sistema online que funciona 24 horas por dia e que verifica vagas disponíveis em hospitais do SUS em todo o estado de São Paulo. Assim eles terminam a nota. Mas enfim, a gente ia aqui pensando assim, se é possível esse número oscilante, que tem na média os 20 de hoje, que o senhor disse, né? Os números oscilantes dos últimos dias ficam ali de 17 a 23.
Vamos imaginar que a média desse platô agora, que ninguém sabe se é o platô final, vamos dizer que ele está na faixa dos 20, aí, na média dos 20. Dentro desta média, nós estaríamos com que percentual de ocupação no Hospital Carlos Fernando Malzone? De paciente Covid, a enfermaria eu tenho que olhar os números. Provavelmente, para leito SUS na enfermaria, nós estamos com 10 leitos disponíveis para paciente Covid da rede pública, né? Eu acredito que isso daí esteja em torno já de 100%, mas nós temos a capacidade de expandir se necessário, tá? E a UTI adulto, a UTI de leitos, nós temos 8 leitos para SUS, nós estamos com 4, nós temos 8 leitos para Covid SUS, para a rede pública, e nós estamos com 4 ocupados. Então, nós estamos com 50% de ocupação na UTI. Na UTI. E em torno de 100% na enfermaria Covid, mas com havendo a necessidade, nós já chegamos até 140% já, né? A gente pode expandir esses leitos. Agora eu entendi melhor. Dá para estabelecer um percentual de ocupação diferenciado de enfermaria, que é digamos, minha gente, é um quarto, digamos, um quarto à parte, que tem alguma disponibilidade de respiradores e tudo mais, mas não é completo como uma UTI. Então, na situação de enfermaria, nós estamos com os números, digamos que estamos 100% dentro daqueles casos que não são os mais graves, porém inspiram cuidados, não é? Isso, mas só deixar claro, o paciente que quando precisa de respirador, ele não fica na enfermaria. Não? Todo paciente que precisa de respirador, ele vai para a UTI. Nenhum paciente aqui no nosso hospital fica no respirador na enfermaria. Não tem nenhuma disponibilidade de respiração na enfermaria? Não, eles têm uma assistência, tem um oxigênio, né? O paciente pode ter a gente chama de oxigênio suplementar, né? Com catéter, com máscara, mas se precisou de ter o respirador, né? Que a gente chama de ventilação mecânica, precisou entubar o paciente, aí ele vai para a UTI. Entendi. Ele não fica na enfermaria com respirador. Quer dizer, esse oxigênio é para aqueles que estão respirando mais leves a moderados, respirando voluntariamente. Isto é, a pessoa está com sintomas sérios e tal, mas ele respira voluntariamente, isto é, ele por si próprio. Então, nesses leitos da enfermaria tem o oxigênio para ele absorver dentro de um quadro de respiração voluntária, isto é, ele mesmo respira sem qualquer outro complicador. Aí o caso, quando requer que a respiração seja de uma máquina, vamos dizer assim, aí leva urgentemente para a UTI esse paciente. É isso? Quando o paciente está com uma frequência respiratória muito elevada, você vê que o paciente está começando a ficar cansado, né? O que a frequência respiratória alta não é suficiente para oxigenar o sangue. Quando a saturação, a quantidade do oxigênio no sangue diminui, né? Quando começa a ter alteração no nível de consciência ou da pressão arterial da pessoa, né? Imediatamente ele já é transferido para a UTI. Esses equipamentos, nós, até onde o senhor se lembra, no começo da pandemia, nós tínhamos quantos aí no hospital, doutor? Olha, a gente tinha muitos alguns respiradores que estavam precisando de manutenção, né? Eu sei que até uns 2 meses atrás, depois que toda a manutenção foi feita, nós estávamos botando todos os respiradores no hospital, nós estávamos com 30 respiradores, né? E contando respiradores de UTI, do pronto-socorro. Agora vieram mais 9 respiradores do estado, né? Primeiro veio 5, agora vieram mais 4. E nós estamos assim, os respiradores são bons respiradores, e os pacientes que necessitarem de assistência ventilatória dentro dos nossos 26 leitos no total da UTI, isso a gente aí soma todos os leitos disponíveis na UTI, todos terão acesso a ventilador sem precisar pegar respirador de pronto-socorro do centro cirúrgico. E quantos eram esses casos no começo da pandemia, doutor César? Desculpa, não entendi a pergunta. Nessas condições aí, que o senhor disse que hoje nós temos 30, o senhor disse? Antes a gente
pegando todo o hospital, era 30, né? Hoje a gente deve estar em torno de uns 38, 39 respiradores em todo o hospital. Quer dizer, nós tínhamos então essa disponibilidade de 30 quando começou a pandemia? Não, quando começou a pandemia, a gente já está com 20. Depois que eles foram revistos, ficamos com 30. Certo. Depois que e agora essas aí que foram anunciadas aí do governo do estado? A gente deve estar em 38, 39 respiradores. Quer dizer, praticamente dobrou do começo da pandemia para cá. Exatamente. Tá, e esses 20 internados para um universo de 39, o cálculo não seria esse de dizer, poxa, então nós temos aqui metade apenas ocupado? Não, mas é que tem os outros doentes. Já então, agora me lembrei. Não, porque tem os 14 pacientes na enfermaria que não estão usando respirador. Hoje nós estamos com 4 pacientes usando respiradores COVID no hospital, na UTI. Né? Pacientes com COVID, né? Dos 6 tem 4. Então, a gente tem bastante respirador disponível, caso haja necessário, não só para paciente COVID, mas para outras condições também. Porque esses respiradores são usados só no universo, no ambiente de UTI, ou até a enfermaria ele tem alguma capacidade móvel de ser levada de quarto para quarto? Tem isso também? Não, ele pode ser deslocado, mas a gente não usa respirador na enfermaria. A gente só usa o respirador na UTI. Certo? Ele é móvel, o respirador. Mas não tem como você deixar um paciente respirando na enfermaria, né? Tem um médico do lado. Esses 39 leitos da UTI, então, têm a disponibilidade de que os médicos precisam para atuar nos casos mais graves. São 26 leitos na UTI e 39 respiradores ao todo no hospital. E esse restante todo depende de outros equipamentos para eles poderem ser usados, doutor César? Dos 39 para os 20? Precisa de ter monitor, né, para esse pessoal, e principalmente a gente precisa também ter recursos humanos, né? A gente não pode esquecer que não é só colocar um paciente na ventilação mecânica e deixá-lo respirando só com ventilador, sem acompanhamento. O paciente precisa estar sempre monitorizando as taxas de oxigênio, os sinais vitais. Esses pacientes precisam ver como que está o acesso, como que está a infusão de drogas, tem que estar sempre administrando medicamentos. Então a gente precisa de muitas pessoas, né? A gente precisa de recursos humanos especializados dentro de um ambiente de terapia intensiva. E isso não se forma de um dia para o outro, pelo que eu já li a respeito. Isso não se forma, isso é muito difícil, nós estamos tendo dificuldade de preencher essa necessidade, justamente porque vários colaboradores nossos da UTI, do hospital, contraíram Covid, né, e precisaram ser afastados por causa disso daí. Então, nós estamos tendo dificuldades. A gente tem que pensar que o leito de UTI é um todo, né? Você precisa de recursos humanos, equipe da enfermagem e médicos, você precisa de respiradores, monitores, você precisa de medicamentos para deixar o paciente sedado, para deixar o paciente imobilizado no leito. Então, assim, a coisa é muito complexa, né? Você precisa ter bastante números de materiais de proteção individual, equipamento de proteção individual, o EPI, em grande quantidade, porque são muitas pessoas monitorando o paciente, o risco de infecção é muito alto. Então, é uma situação muito complexa e muito dinâmica, né? De entra e sai, de alta e saída de pacientes, de consumo de medicamentos, de pessoas disponíveis para cuidar. Então, não é às vezes a conta não fecha, né? Porque o processo é muito, muito rápido, né? Ele muda rapidamente, a dinâmica é muito alta. Ok. Alguma pergunta aí, Evelyn? Eu tenho sim, Décio. Bom dia mais uma vez, doutor Minelli. Aqui no nosso boletim diário, sempre a gente fala dos casos de internações de pessoas, principalmente que estão na UTI adulto, mas hoje já temos aqui uma informação no caso de crianças também que dependem da UTI infantil, doutor. E como que está também esse número para a UTI infantil? Porque a gente sabe que também existe essa necessidade de vocês terem esses respiradores dentro da UTI
UTI para as crianças. Como que é esse número também? Como é essa contabilidade? Tem à disposição? O número necessário de respirador para os leitos de UTI estão adequados, são suficientes. E, pelo menos a informação que eu tive até o momento, os únicos pacientes suspeitos ou confirmados de UTI de Covid-19 estão na UTI adulto. Se eu não me engano, não há nenhum paciente suspeito na UTI neonatal pediátrica. Mas se for necessário pacientes nesses locais, a gente tem respirador suficiente para eles. Agora também uma outra dúvida, doutor, e isso causou até uma certa repercussão aqui entre os nossos ouvintes e telespectadores, é a respeito realmente do número de funcionários. Dias atrás, o doutor João Guimarães, que é o secretário da Saúde, havia repassado através de uma entrevista a informação que Matão estaria até com dificuldades para a contratação de profissionais da área da saúde e os que estão disponíveis estariam sendo afastados. Isso acontece também dentro do hospital ou não? É uma realidade do município? É uma realidade do mundo. Não é do município, é uma realidade do mundo, do país, porque os profissionais de saúde estão muito vulneráveis a contraírem a infecção. Eles estão até mais vulneráveis do que a população no geral, porque eles estão em contato direto com as pessoas que estão contaminadas. Então, essa dificuldade, como eu acabei de falar, em termos profissionais, não é uma dificuldade financeira, né? É uma dificuldade de disponibilidade de profissionais aptos, bem formados, para trabalhar nesses locais, né? Porque, assim, você não forma um pessoal especializado de uma hora para outra, né? Tem que ter treinamento, né? Então, esse pessoal que está treinado, vários estão suspeitos, né, ou confirmados com Covid-19, precisaram ser afastados. Então, estamos com uma grande dificuldade de contratar novos profissionais, mas não é por falta de dinheiro, é porque não estamos achando no mercado, né? Não estamos achando no mercado de trabalho esses profissionais. Esses profissionais levam um bom tempo, né? Além da preparação teórica, você tem que ter uma preparação prática, né? Uma experiência para incluir essas pessoas. Então, sim, nós temos a dificuldade, sim, também no hospital, mas essa dificuldade é no mundo, tá? Todos os hospitais estão tendo a mesma dificuldade. Doutor, muito obrigado por sua participação e atenção de sempre. Bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, Evelyn, a todos os espectadores e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Conversei com o Dr. César Minelli, do Comitê Covid-19 do Hospital Carlos Fernando Manzoni, também do Corpo Clínico do Hospital, portanto, trazendo aí quais são esses números, qual é a disponibilidade que nós temos afinal e, por conta disso, revelando também essa situação que nos foi informada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, falando aqui sobre a real ocupação do Hospital de Américo, porque muita gente estava preocupada em Matão, se na eventualidade de precisar mandar pacientes daqui para fora, o Hospital de Américo, por ser do governo do estado e não do município de Américo, enfim, ele estaria superlotado. A informação não é, Evelyn, que eles mandaram foi esta aqui que eu estou dizendo, e que não é muito condizente aí com aquilo que diziam, não. Exatamente. Inclusive, Dércio, essa é uma preocupação, pelo que a gente percebe, da própria Secretaria da Saúde do município de Araraquara, porque sempre a Secretaria da Saúde traz informações a respeito também do município de Américo Brasilense, porque é onde também socorre o município de Araraquara. Sim. Mas a informação, para que vocês tenham ideia, até repassada pelo município de Araraquara, é que o Hospital Estadual de Américo Brasilense, que atende toda a região central, a taxa de ocupação de leitos na UTI é atualmente de 95% e de enfermaria de 100%. Isso está nesse boletim? Esse boletim do estado não, mas as informações quem traz realmente é o município de Araraquara. Tá. Então, peraí. Araraquara afirma que esta seria a ocupação lá do hospital. Então foi isso. Que é o que estava deixando todo mundo preocupado aqui, né, Evelyn? Poxa vida. Se é assim, nós fomos buscar informação na secretaria lá em São Paulo e o que eles mandaram foi isso. Os números não batem, não, dizendo que está dentro aqui de um atendimento que
que, como eu disse aqui, deixa eu voltar os números aqui, bem diferentes, né, Evelyn? Porque aqui já... Totalmente diferentes. Olha o que eles estão dizendo aqui. Ao todo, a região conta hoje com 114 leitos de UTI, 319 leitos de enfermaria exclusivos para a Covid, entre diversos serviços do SUS. Até ontem, a taxa geral de ocupação na região foi de 35% na enfermaria e 38% de UTI. Mas esses números, né, Décio, pelo que eu percebo, ele faz aí uma contabilidade total dessa região em que a gente está, inteira, né? Da região que nós estamos. Mas aí o que está sendo dito aqui também faz sentido que eles respondam assim, porque a pergunta foi, né? A ocupação do hospital, que atende uma região inteira e cuja preocupação de que estaria já todo lotado, foi, por exemplo, de Araraquara. Né? Então, ele vai ter que levar em conta se ele é um hospital que não é do município da América, ele é da região, por ser do governo do estado. Exatamente. Né? E nesse momento de pandemia, também. Então, eles levam em conta para dizer que são 30 e poucos por cento ocupado, o que tem de leito em nível de região também. Diversas cidades. Até porque quem dá essa informação é a tal da Cross, que é a empresa que cuida de todo essa logística toda, de leva o paciente para cá e para lá e tudo mais, para o governo em todo o estado. Então faz sentido eles dizerem, olha, tem uma região, tá agora. Realmente eles não disseram, o Hospital de Américo tem tantos leitos e está tantos leitos, temos tantos leitos ocupados. Isso não respondeu. Eles responderam dizendo, olha, a região que nós trabalhamos tem X leitos e a ocupação no momento é... Então isso pode mudar um pouco a realidade do que pode estar acontecendo lá dentro do hospital mesmo, né? Pois é. Mas eles trabalham não unidade, pelo que eu vejo. Eles pegam uma região inteira para dizer, ó, tá, a disponibilidade é esta, se der 100% Américo, nós temos outros leitos aí todos dessa região inteira. Então a cabeça deles está no região, né? E a gente queria saber o Hospital de Américo como é que está. E a resposta precisa do Hospital de Américo realmente não veio.